Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Nós vamos conversar um pouquinho e gostaria muito que vocês participassem, tá, gente? E que vocês observassem tudo que eu vou falar, porque assim, convida os teus parentes para assistir, porque nós vamos ter várias coisas importantes, tá? É algo sério que eu vou falar aqui, é algo que vocês precisam prestar atenção e que não é brincadeira, porque nós vamos falar de algo que vai acontecer no mundo e eu preciso prevenir vocês. E eu tive um sonho essa noite, e eu até falei para uma pessoa, eu disse, nossa, eu tive um sonho muito bizarro essa noite. E aí, hoje o dia inteiro Deus falou comigo, vocês sabem que de certa forma não erro, né? Vamos lá. Só que não é só a cartinha, eu tenho 2 baralhos. Eu estou acompanhada de um mentor homem hoje, tá? Eu senti a presença dele e ele vai fazer evidências. Esse mentor que tá comigo, ele é o mentor mais velho. Agora, nós vamos falar sobre o 13 Atlas, tá? Já vou adiantando pra vocês que é algo bem sério, que eu vou revelar aqui. Então, compartilha o máximo que tu puder. O máximo que tu puder. O que eu vou falar aqui hoje pra você vai te chocar. Gente, ouçam o que eu estou falando. Vai ficar pra história do Brasil e do mundo. Hoje nós vamos falar sobre o que vai acontecer no Brasil e no mundo 2026, 2027, 2028 e os lugares, os nomes. Hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu sei do Brasil e do mundo. Então assim, lembra que eu falei pra vocês que o 13 Atlas ia passar dia 29 e queria ocorrer algumas mudanças, que eu já tinha previsto isso há 4 anos atrás. Então o seguinte, o que acontece? Eu falei pra vocês usar o que essa semana, gente? Uma pulseirinha de cobre. Vocês não têm noção do que vai acontecer. De verdade, gente. Porque assim, é cada coisa que eu vejo as pessoas falar que eu fico, meu Deus, socorro, Deus. Crentes, meu filho, socorro, mamãe. Não tem... Nós estamos afundando num negócio assim, sem fim. Que hoje deu a louca na Chay, tá? Hoje eu vou contar tudo. Você entrava na língua. Gente, vamos lá. Vocês prestem bem atenção, tá? Porque eu vou fazer umas previsões para o Brasil e mundo, tá? Bem sérias, bem graves. Então, assim, quanto mais vocês puderem compartilhar, melhor. Lembra que eu tinha falado para vocês, né, sobre as bebidas faz uns 3 anos atrás, que isso iria acontecer, que eu venho falando para vocês, né, fazer reservas das coisas porque eu sabia que ia acontecer isso. E falo para vocês usar o filtro de barro. Primeira coisa, vocês vão continuar usando o filtro de barro. Segunda coisa, tem um local onde tem gente fazendo coisa errada com bebida. Mas o que eu quero falar é o seguinte, a partir de hoje, filtro de barro, tá? Não bebam refrigerante por enquanto. Infelizmente, tá, gente? Não bebam mais refrigerante por enquanto. Cuidado com bebidas alcoólicas, que eu já venho falando. E uma coisa que eu vou falar que vocês vão se surpreender, mas que eu preciso falar, seja lá como que as pessoas vão reagir, mas é uma previsão que vem muito no meu coração. Cuidado com salgadinhos, sabe aqueles pacotes de salgadinhos? Então vai ter uma polêmica também com salgadinho, que vai trazer dificuldades para as pessoas. Então, muito cuidado mesmo. Outra coisa, enlatados, embutidos. Por que eu venho falando para vocês sobre vocês ter a hortinha de vocês? Porque eu sabia que viria um tempo aonde não poderíamos mais embutidos, enlatados, tá? Cuidado, tenham a horta de vocês. Eu vou falar uma coisa bem agonizante, mas que é verdade. Vai chegar um tempo que a gente não vai conseguir comer as coisas. Agora, tudo isso está dando ideias para os espíritos obsessores. Porque vai ter pessoa que vai aproveitar essa onda para envenenar outras pessoas. Então, é o seguinte... Eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que vocês vão ficar chocados, mas eu vou ter que falar, tá? Cuidado ao vocês frequentar bares, restaurantes
Não sei por que o espiritual tá falando isso, mas perto da 11h30. Porque os espíritos obsessores estarão soltos e prontos para fazer mal. Vocês vão perceber que quando vocês comerem coisas fora de casa, vocês têm tendência a começar a passar mal do nada. Ah, fui comer um hambúrguer em tal lugar, me deu uma diarreia. O que é? Porque é intoxicação alimentar. Desculpe eu falar isso, me perdoem eu falar isso, mas tomem cuidado. Não é nem questão de conhecer ou não, não é a pessoa, não é o dono do restaurante. É porque isso é previsto na espiritualidade, essa questão alimentícia. Me perdoem, mas assim, gente, muito cuidado com o que vocês comem na rua. Porque nós vamos passar por uma onda de comidas com problemas e bebidas com problemas que vai matar pessoas. Outra coisa que o espiritual tá debulhando aqui, está se aproximando o Halloween. E sabe o que o espiritual me fala? Gente, quer comemorar? Vai comemorar na tua casa com teus filhos. Não deixa as tuas crianças pegar doce. Essa coisa de doces ou travessuras, extermina. Porque o que vai ter de problemas com isso no Halloween não tá escrito. O que eu falei pra vocês ano passado? Que ia vir uma legião de espíritos ruins que iriam usar as pessoas pra fazer mal para os outros. Vocês deram risada, falaram que era mentira, que isso não existe, que eu tava criando por as pessoas. Primeira coisa, embutidos, enlatados, salgadinhos, salsicha, carnes, alguns tipos de temperos tem que cuidar. Refrigerante, chás, café, água. Se possível, filtro de barro, panelas de ferro para fazer a comida. Fazer uma horta. Faz uma horta, criatura, na tua casa. Faz uma horta. Que depois lá pra frente vocês vão entender por quê. Segunda coisa, festas de Halloween. Não participa. Não leve os teus filhos. Não aceite doce de outras pessoas. Não dê doce a outras pessoas. Porque depois acontece alguma coisa, tu nem sabe o que tem. Outra coisa. Ah, recebi um presente na minha casa anônimo, um doce. Não coma. Não coma. Tá numa balada. Não beba em balada. Os espíritos ruins estão soltos entre os jovens. Outra previsão. Tráfico de órgãos. O que vocês vão ver falar, notícias que vai viralizar, que vai sair para fora, vocês não estão entendendo o que vai acontecer. Muitas coisas referentes à hora vão vir à tona, coisas que eu não posso falar mais, que eu gostaria muito de falar, mas eu não posso. Outra coisa, vai ter gente surtando, vai ter gente entrando em pânico. Sabe por quê? Porque não vão saber lidar com a energia do universo. E a exposição à internet vai trazer, problemas graves. Outra coisa que eu vou falar de novo, e vou repetir, mas previsão é previsão. Se esta moça não se afastar daquele rapaz, há um perigo na vida dessa moça, mas eu vejo uma cilada, uma emboscada. A sensação que eu tenho é que esse rapaz está sendo meio que manipulado, está sendo forçado, não é o que ele quer. E ele pode tomar uma decisão precipitada. Uma coisa, sabe quando tu age na impulsividade? Muito cuidado. Outra coisa, daqui uns dias vão criar, presta atenção no que eu tô falando pra vocês. Uma trend, um negócio assim. É como se essa trend te levasse meio que para um outro mundo. Uma coisa assim, sabe? E ali vai ser a porta de entrada, o espiritual fala, desse novo mundo. É uma coisa que tem bem a ver com a tecnologia. Então, cuidado. Outra revelação. Nós teremos a perda de uma dupla sertaneja em um acidente. E eu vejo o Brasil parando. Eu vejo o Brasil parando por conta dessa dupla sertaneja. O espiritual me fala
Lembra que eu falei do portal que iria se abrir no dia 21? Que grandes coisas estão para ser reveladas dentro da política, dentro dos hospitais, das UBSs e dentro de casas de influenciadores também. Outra coisa, esse 13 Atlas que eu já expliquei para vocês o que é, que eu pedi para que vocês comprassem a pulseirinha de cobre, mas nem todo mundo consegue comprar. Agora eu vou explicar por quê. Fica aí, tá? Fica aí. Essa mudança já está prevista. A partir desta passagem do 13 Atlas, nós vamos sentir diarreia, pelos em excesso no corpo, um olho mais claro, como se estivesse mexendo, eu vou dizer assim, nem com o DNA, mas com o RNA, sabe, gente? Mexendo com a nossa movimentação energética. Vocês vão se sentir estranho. É uma sensação meio que de estar flutuando, ânsia de vômito, mal-estar. E depois que isso acontecer, algumas coisas tendem a disparar no mundo, tá? Por exemplo, descobertas. Muitas descobertas. O espiritual fala de descobertas ocultas referente a mulheres, a crianças, a tráfico, etc e tal. Segundo, nós vamos nos sentir estranhos, completamente estranhos, perdidos, sem sentido da vida, achar que pegou um surto, sei lá o quê. E outra coisa que eu vou falar pra vocês. O céu. Ó, veja bem. Sobre o céu, sobre a terra. Sobre o céu, nada tende a parar no céu. Então, quedas de avião, desabamento, prédios desabando, pode acontecer coisas nesse sentido. E sobre o solo, coisas sendo sugadas. Então, gente, muitas coisas vão acontecer nesse sentido. Há uma mudança grandiosa para acontecer. Outra coisa, gente. Eu não sei se vocês perceberam, mas nós estamos mudando a nossa maneira de pensar. Lembra que eu falei para vocês que iria ocorrer o avivamento? Que as pessoas iriam se voltar mais a Deus? Pois esses dias saiu, né, uma pesquisa que os jovens estavam se voltando mais a Deus. E eu já tinha previsto que isso ia acontecer. 2024, 2025, 2026. No entanto, eu vejo uma cena de uma pessoa jovem surtando e matando outras pessoas. Cuidado com surto, cuidado com amizades, tá? Muito cuidado com amizades. As pessoas vão estar meio assim, ó, atordoada. Outra coisa, uma mudança significativa na chuva. Eu tenho uma sensação de chuva ácida, de algo ácido caindo do céu. Vai ter mudança em tudo, em tudo. Lembra que eu falei que ia ser um ano de essência? Que as pessoas iriam mostrar as garrinhas. Outra coisa que eu vejo como se fosse, gente, eu não sei se é um túnel, o que é, mas eu vejo um lugar assim que ele é tapado em cima, um monte de carro passando e aquilo desaba. Aquilo desaba em um monte de pessoas e tem algumas pessoas jovens. Então, o que vocês vão ver de desabamento por esses dias não tá escrito. Muito cuidado, tá bom? Um beijo e até amanhã.